A lei da REURB, a reurbanização fundiária, é de 2017 e os municípios estão tentando aí se adaptar, aplicar esta lei que de certa forma ainda é nova e demanda muita assessoria técnica aos gestores municipais. E esse papel vem sendo desempenhado muito bem aqui na região da Grande Florianópolis, por meio da assessoria da Associação dos Municípios da região da Grande Florianópolis. Eu converso hoje com a arquiteta e urbanista da Granfopolis, Bianca Coelho. Bianca Coelho, com a lei, o REURB, essa reurbanização, né, fundiária, veio para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a vida nos municípios, ou de certa forma está criando entraves? Bom, a regularização fundiária é um assunto bastante complexo, né? Porque a gente está falando de tentar resolver, dar conta de passivos, né? De áreas que foram durante muitos anos ocupadas, não da forma como deveria ter sido. Então, essa nova lei, ela veio com o intuito de tentar fazer o procedimento ficar mais simples. Trouxe várias responsabilidades para os municípios, questões que antes eram tratadas em cartório, né? E que agora o município tem assumido a responsabilidade, então a ideia é que ela melhore mesmo e que a gente consiga fazer uma melhor aplicação dos procedimentos, das regras que estão colocadas ali. Esse é o intuito, mas a gente naturalmente ainda está aprendendo como fazer algumas coisas, né? Algumas questões já estão mais resolvidas, mas outras a gente ainda tem estudado bastante de como fazer. Então, vamos, já que você falou algo bem amplo, vamos explicar assim para nós, leigos e outros nem tanto, mas, acima de tudo, pessoas que têm interesse no tema, porque me parece que essa é uma realidade muito, muito comum, muito presente nos municípios brasileiros, né? Áreas totalmente sem nenhuma legalização, enfim, se tornando um problema econômico e social também. A realidade, né, de boa parte dos municípios brasileiros é da predominância da informalidade. O que isso significa, né? Que as ocupações urbanas, os bairros, né, os parcelamentos, os loteamentos, eles não aconteceram seguindo todas as regrinhas que a legislação define, né? Então, para eu fazer um loteamento, eu preciso fazer uma aprovação na prefeitura, preciso fazer doação de área pública para implementar praça, fazer equipamento público, né, ter o sistema viário ali organizado com calçada. Então, como o crescimento em muitas cidades ele aconteceu de forma desordenada, que são esses núcleos urbanos informais, né, então hoje a gente tem um passivo, tem muitas áreas a serem regularizadas, né, então quando a gente faz uma regularização fundiária, a gente olha para essas áreas, faz as melhorias que precisam ser feitas ali para que ela se torne adequada, para que ela tenha esses espaços públicos adequados para integrar essa cidade na área formal, né? Então, a lei da regularização fundiária ela é para isso, ela é para a gente incorporar esses núcleos que aconteceram assim, né, de forma informal, para a cidade regular, né? Então, me fala assim, bem especificamente desses benefícios para as pessoas, que se interferem na vida das pessoas, né? Eu sei que na área de assistência social tem todo um envolvimento, a área de habitação, de planejamento urbano, há um envolvimento assim, de várias áreas. Sim, sim. A gente tem ganhos em várias escalas e para vários atores, né? Então, desde a pessoa que é a moradora daquele núcleo, daquela área informal, né, ela vai ter os ganhos das melhorias urbanísticas, ambientais, que vão acontecer ali, naquela revitalização, mas para ela em especial tem a questão da titulação propriamente, né, porque quando a gente faz uma regularização fundiária, a gente está regularizando a propriedade daquele imóvel. Então, a pessoa vai passar a ter o documento daquela propriedade, e aí possibilita que ela possa fazer um financiamento, que ela vai ter o seu IPTU regularizado, ela vai ter mais segurança daquela propriedade, né? Da comunidade, de modo geral, ela vai ter uma área revitalizada sendo feita ali, né? Então, mais oferta de espaço público, de praça, um equipamento comunitário que pode ser colocado ali, né? Então, tem destinação de área para creche, por exemplo, para posto de saúde, às vezes uma pracinha, uma calçada que é revitalizada, né? E naturalmente, para o poder público, além de todos esses benefícios,
também num processo de REURB se analisa a questão tributária, né? Então, vai ter aquele imóvel regular, ele vai passar a ter uma cobrança certa, adequada de IPTU, ITBI, e aí depois esses impostos também são reinvestidos em melhoria para a comunidade, né? Então, tem várias pessoas ganhando. Do ponto de vista do planejamento urbano, acaba sendo muito natural, porque a gente tem um desenvolvimento urbano ali, né, e social, e quando a gente trata das comunidades de baixa renda, aí todas essas melhorias, elas são feitas pelo município, pelo poder público, né? Então, é por isso que do ponto de vista social também tem um ganho muito importante, porque essas pessoas passam a ter o seu direito à moradia digna assegurado pelo poder público, né, através de uma regularização. Assim, pela forma como você fala, parece algo de fácil entendimento, né? Os benefícios, enfim, o que a lei veio, mas ainda existem, né, muitas dúvidas, há muitas dúvidas em relação a isso, por isso que vocês estão organizando um bate-papo, uma troca de experiências, que, na verdade, o público para participar é bem amplo, porque, como você falou, aí os interesses são vários, são nas mais diversas áreas. Isso. Que eu acho que os benefícios da lei, né, e a importância dela já são pacíficos há muito tempo. A questão é que a gente está falando de anos de sobreposições de problemas, de questões complexas, fundiárias, jurídicas, ambientais, urbanísticas e sociais. Então, na hora de fazer uma análise específica de um caso concreto, de um assentamento ali, né, às vezes o encaminhamento daquilo tem algumas especificidades, né? Então, como é um procedimento feito dentro da prefeitura, parecido com a aprovação de um projeto, né? Quando a gente vai fazer uma aprovação de uma casa ou de um loteamento, da mesma forma é de um projeto de regularização. Então, às vezes os municípios têm algumas dúvidas de como proceder a alguma dessas questões novas com relação à notificação, questões cartoriais. Então, para isso que esse evento, que está sendo promovido no dia 24 de agosto, né, pela Associação dos Municípios, pela Granfoles, ele está trazendo duas personalidades da área da regularização fundiária, né, que é a Carla França, que é analista técnica da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios. Ela tem uma larga experiência em regularização fundiária e contato também com experiências no Brasil inteiro, né, e também a procuradora do município de Porto Alegre, a Vanessa Buzelato, que também tem uma reconhecida experiência, e elas vão falar para a gente um pouco da aplicação, de dificuldades que elas enfrentaram no dia a dia, questões técnicas, existem entendimentos que são feitos, né, de como encaminhar determinadas questões, e como elas estão na linha de frente, a ideia é possibilitar um bate-papo mesmo, ter um canal para a gente poder tirar dúvida, como é que eu vou resolver tal situação, tal caso no meu município que tem esse condicionante. E aqui pelo YouTube, as pessoas vão poder participar, vou botar o link aí depois para o pessoal acompanhar. Então, quem deve participar? Quem deve buscar essas informações? Qual é o público? O público do evento, ele é ampliado, como né, falaste aí para a gente. Na verdade, qualquer interessado em regularização fundiária pode participar do evento e acompanhar. Naturalmente, ele vai acabar sendo um pouquinho mais técnico, porque nós estamos trazendo duas pessoas que são da área técnica, né, da área de urbanismo e do direito. Mas a regularização fundiária, ela pode ser solicitada por qualquer pessoa, pelo morador daquela área, por uma associação comunitária, por uma ONG, pelo Ministério Público, Defensoria Pública. Então, na verdade, todo mundo que é interessado, né, no tema, que quiser entender um pouquinho melhor como é que funciona, como é que eu solicito, quais são os meus direitos, as minhas obrigações, está perfeitamente convidado, né, a participar e a buscar sempre mais conhecimento na área. Qual é o horário do bate-papo? Qual é o horário? Vai começar às 14 horas e vamos priorizar a conversa mesmo. Então, vai ter um chat aberto ali para que as dúvidas possam ser respondidas pelas debatedoras, né? A ideia é priorizar a conversa, aproveitar, né, a experiência delas para tirar as nossas dúvidas, né? Com certeza. Eu lembro, lá no começo, quando se falou da lei da REURB, se falava em muitas atribuições aos municípios e, de certa forma, um custo para o qual os municípios não estavam preparados, que era verdadeiras equipes grandes nas mais diversas áreas para atender essa demanda, técnicos que as prefeituras, principalmente de pequenos municípios, dificilmente conseguiriam
contratar, enfim, isso acabou criando até um comércio paralelo, enfim, não vem o caso agora. Mas as associações de municípios têm tido um papel fundamental, que é orientar os gestores públicos quanto a esses procedimentos necessários. A Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, eu sei, convivo com isso no meu dia a dia, eu sei o quanto atua nesse sentido e tem obtido resultados e até mesmo protagonismo em muitas dessas ações. Me fala um pouquinho como é que esse trabalho está sendo feito, que tipo de apoio as associações de municípios, de um modo geral, têm conseguido dar aos gestores públicos? No nosso estado a gente tem esse privilégio, né, de ter várias associações de municípios muito bem equipadas, né, e dando esse suporte técnico para os municípios, independente até do porte, né, que a gente tem uma variedade aí. E nesse sentido, eu acho que cabe o registro de que a Granfipolis, ela tem assim um papel bem interessante nessa área da regularização fundiária, até um pouco à frente, de certa forma, de outras regiões, porque a gente tem aqui assessorias que são voltadas para essa área, né? Então, eu sou da assessoria de planejamento urbano e nós trabalhamos em conjunto com a assessoria também de assistência social, né? Eu e minha colega Valesca, que somos arquitetas, com assistência social Vânia. E aí a gente tem um colegiado que atua desde julho de 2018 e trabalhando em orientações, em recomendações, palestras, cursos, todo tipo de orientação macro que a gente pode dar para os nossos municípios para eles se prepararem para poder aplicar essa lei da melhor forma possível, né? Essas atividades a gente tem feito nesse colegiado. E não tratando apenas da regularização fundiária, mas botando ela num contexto mais amplo. Eu acho que esse foi o diferencial que a gente conseguiu fazer, porque o nosso colegiado ele é de habitação, regularização fundiária e direito à cidade. Então, nós relacionamos a política da regularização fundiária junto com a política de habitação e com a questão do planejamento do desenvolvimento territorial. Tanto que existe um colegiado com o mesmo nome também na escala estadual que é da FECAM, né? E nós tivemos uma atuação bem direta, né? E temos participado dentro das nossas contribuições, nossa experiência também discutindo nesse âmbito estadual. E aí lá nós somos da vice-coordenação também, ajudamos a fomentar o debate. Então, acredito que a gente tem conseguido fazer uma contribuição bacana. Enquanto região, tem contribuído para as demais regiões de Santa Catarina e através desses canais, né, a internet, estamos no mundo contribuindo também com municípios e outros agentes, né, de associativismo de outros estados da nossa federação. Muito importante. Na área do planejamento urbano, já era, sem dúvida alguma, e vem sendo uma referência na atuação em Santa Catarina. Na área do planejamento urbano, nós tivemos algumas experiências muito interessantes de execução mesmo, de elaboração de planos diretores participativos, né? Nós temos 14 planos diretores elaborados com equipe própria da Granfipolis e outros orientados, né? A gente atua em formação de conselho da cidade, orientação dos municípios quanto a método participativo, então a gente tem uma atuação já bem consolidada. E aí essa questão da regularização fundiária foi um pouco mais recente, até em função da lei também ser de 2017, né? Mas eu acho que essa visão que vem do planejamento contribui para que nós possamos orientar os municípios de uma forma mais integrada, né? Mais holística de como aplicar a lei, né? Pensando nela dentro de um contexto e pensando também em fomentar as melhorias, né? O que é um grande desafio, né? Porque como tinha mencionado anteriormente, para os municípios, até independente do porte, é um desafio implementar essa lei, porque ela realmente traz uma série de obrigações, exige uma equipe técnica qualificada, né? Então, a gente tenta orientar os municípios para que eles possam fazer da melhor forma possível dentro dos recursos que eles possuem, né? Uma demanda para os municípios, mais uma, né, no contexto nacional, é que tudo acaba caindo sobre os municípios. Mas, de um modo geral, Bianca, você que acompanha os planejamentos urbanos participativos, está totalmente envolvida nessa questão da REURB, de um modo geral, os nossos gestores já estão mais atentos e preocupados com o futuro das cidades, consequentemente, o futuro de todos nós? Eu acredito que aqui na nossa região, no estado, nós ainda teríamos algum espaço para avançar nesse quesito. Eu vejo a REURB, a regularização fundiária, como sendo um caminho sem volta. Eu acho que é um instrumento bastante poderoso para promover transformações reais no espaço.
ela é uma lei que possibilita ter muita prática nas intervenções, né? Ela dá alguns caminhos para que você consiga fazer intervenções que são próprias para aquela realidade, mas eu ainda vejo que talvez as gestões ainda não conseguiram atingir todo esse potencial que a lei permite, por N questões. Até por falta de condições mesmo, de recursos, de equipe técnica, né? E a gente tem essa realidade aqui nos municípios, principalmente os menores, mas mesmo nos maiores a gente vê que ainda, acredito que ainda possa ter bastante o que se avançar nisso, assim, de perceber como sendo uma potencial revitalização da cidade, né? A gente tem visto aí, em função da pandemia, infelizmente algumas coisas e felizmente outras, como esse avanço da tecnologia na comunicação entre as pessoas, para fazer a economia acontecer, as relações acontecerem, enfim. As cidades, elas já têm que pensar nisso, né, Bianca? Como é que você está vendo essas cidades do futuro, em razão de tudo isso que nós estamos vivendo, não só a pandemia, mas num futuro bem próximo e um presente que já se vivencia, o caso de cidades preparadas para os idosos, enfim, fala um pouquinho desse contexto hoje. Eu vejo que as cidades, considerando todos esses desafios, né, e a transformação das coisas, a questão das tecnologias, eu vejo que os municípios, eles precisam ter uma atenção mais especial para a questão da informação, sabe? Da gestão da informação, da eficiência dos serviços, e aí especialmente da geoinformação, que é uma área também que eu tenho pesquisado um pouco mais recentemente, mas de ter um bom banco de dados com relação à realidade do município, ter mapeadas as suas infraestruturas, onde é que as pessoas estão morando, sabe? Ter cadastros multifinalitários bem instituídos, porque quando o município tem informação, quando ele tem instrumentos, ele consegue fazer um bom planejamento e gestão territoriais, né? Isso seria uma cidade inteligente, né? Que consegue usar bem os seus recursos. E a gente vê que quanto mais eles investem nisso, na informação, na geoinformação, mais as decisões são acertadas. Então, recentemente a gente viu, acho que foi ontem, o município de Florianópolis lançou um projeto Floripa Mais Simples, que é para abertura de empresas de baixo impacto em algumas horas. E tudo isso foi possível porque houve um trabalho muito extenso de já informação por trás. Então, antes, um processo de abertura de empresa que levava dias, semanas, pode ser feito em apenas algumas horas porque houve um investimento em tecnologia, né? Muito importante. Aliás, esse assunto também vai ser destaque aqui no Marilena Entrevista. É uma iniciativa fantástica. A gente vai conseguir levar também ao nosso público como é que vai acontecer e como é que está acontecendo, com base em informações como essa que você falou. Então, fica o convite, Bianca. Gostaria que tu mesmo fizesse o convite para as pessoas, dia 24 agora de agosto, um excelente bate-papo sobre a REURB. Exatamente, 24 de agosto, das 14 horas às 16, no canal do YouTube da Granfolis, um evento muito especial sobre REURB. Vale a pena assistir e tirar todas as suas dúvidas. Se você vive numa área que precisa efetivamente ser legalizada, se você é um gestor público, nas mais diversas áreas, da assistência social, da habitação, fica o nosso convite também. O espaço é teu. Então tá, então eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema, né, que nós vemos estudando e aplicando aqui, né, na Granfolis, na atuação com os municípios, dizer para as pessoas que se tiverem interesse em aprofundar o conhecimento sobre o nosso trabalho, né, que busquem os canais oficiais da Granfolis, entrem em contato conosco e, naturalmente, participem do evento, né, que todo mundo que atua na área, profissionais, interessados, queiram também se aprofundar, tirar suas dúvidas, é uma forma de entrar em contato conosco. E nós estamos a serviço dos municípios e, consequentemente, das pessoas, né, de modo geral. Então, a gente está sempre à disposição aqui na Granfolis, as portas estão abertas para qualquer um que queira nos contactar. Ok, inclusive de outras regiões do estado. Nessa região da Grande Florianópolis, são 22 municípios que pertencem a essa associação, mas se nós pensarmos em termos de Federação Catarinense dos Municípios, são os 295 municípios somente de Santa Catarina, fora de outros estados que estão nos assistindo agora. Muito obrigada, Bianca, pela tua participação conosco, sucesso junto aos gestores municipais, para que tenhamos cada vez cidades melhores para vivermos. Muito obrigada. Obrigada também a você que sempre nos acompanha. Temos um novo encontro na semana que vem, aqui no SC em Pauta e também na Nova Era TV. Até lá!